Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 88. Estamos no artigo 98 da Constituição e vamos falar sobre os juizados especiais e justiça de paz. O artigo 98, muito cobrado em concursos, sobretudo em concursos para os tribunais, ele diz o seguinte: a União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados criarão. Vamos ponto a ponto. Geralmente a gente sempre faz uma leitura prévia, mas como o texto é longo, vamos já tratar do que é mais importante. Note que o artigo 98 vai dizer: a União, no Distrito Federal e nos territórios. É o caput, tá? E os estados criarão, ok? Segura essa informação, daqui a pouquinho você vai ver a importância disso. O inciso 1º, juizados especiais, providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Preste atenção que o inciso 1º vai falar dos juizados especiais. Então, o que acontece? A União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados criarão o quê? Os juizados especiais. Você vai notar que, em âmbito estadual, nós temos a Lei 9.099, de 95, e no âmbito da União, a Lei 10.259, de 2001. Nós já vamos falar sobre elas, tá? E são providos por juízes togados ou togados e leigos. A palavra togado vem da toga, aquela capa preta que costumamos ver, principalmente nos julgados do STF, não é verdade? Então, aquilo é uma toga. E por isso o nome juízes togados, ou togados e leigos. Os juízes leigos não são os juízes de carreira, são advogados que se vinculam a determinados juizados para ali elaborar projetos de sentença, realizar audiências de conciliação e por aí vai. Na legislação infraconstitucional, você fica a par de toda essa sistemática, tá? Não é o foco do nosso vídeo. O nosso vídeo vai tratar das questões relativas à Constituição Federal. Mas é claro que a gente acaba falando um pouquinho sobre a legislação infraconstitucional, tá? Bom, o que é importante para você nesse ponto? As questões de concurso vão trazer aqui, a informação apenas por juízes togados. E você tem que ficar atento, porque são togados ou togados e leigos, tá? São competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade. Quando nós falamos de menor complexidade, nós tratamos daquelas causas mais simples, que não demandam, por exemplo, uma prova pericial, tá? E infrações penais de menor potencial ofensivo, ok? É comum nós vermos nos juizados especiais procedimentos de lesão corporal leve, ou seja, infrações penais de menor potencial ofensivo. A lei vai dizer que é da competência dos juizados as infrações penais de menor potencial ofensivo, que a pena não seja superior a 2 anos. Fique atento, porque essa pena já foi de 1 ano, tá? Bom, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, importante, a lei vai trazer uma série de princípios em relação aos juizados especiais. O texto constitucional vai falar que o procedimento deverá ser oral e sumaríssimo. Isso aqui visa a celeridade. Qual é o intuito de se criar os juizados especiais? É trazer para o jurisdicionado uma prestação jurisdicional célere para os casos menos complexos. Então, procedimento oral e sumaríssimo, permitidos nas hipóteses previstas em lei, isso aqui cai muito em prova também, tá? A transação, isto porque antes dos juizados especiais não era permitida a transação penal, tá?
Essa novidade vai ser trazida pela Constituição Federal, é claro, mas com a novidade da lei por tratar da transação penal, tá? E o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Isso aqui é importante você gravar, porque o aluno é levado a pensar que a turma recursal lá do juizado especial, ela é composta por juízes de segundo grau, e isso não é verdade, tá? Ela é composta por juízes de primeiro grau, e isso é muito cobrado em prova. Geralmente, as questões do artigo 98, elas prezam pela literalidade do texto. Conhecendo a literalidade do texto do artigo 98, você resolve muitas questões de prova. E as que você não resolve, eu vou trazer a dica daqui a pouquinho. Fica comigo. Inciso 2º, justiça de paz remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com um mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. O inciso 2º vai trazer a justiça de paz. Ela não é gratuita, ela é remunerada, tá? E para ser um juiz de paz é necessário a eleição pelo voto direto, universal e secreto. Isso aqui é cobrado em prova também, tá? Até porque ainda não foi regulamentado e em alguns estados o corregedor de justiça indica e o presidente do tribunal nomeia, tá? Isso até que a lei venha regulamentar. Por isso você deve estar se perguntando, mas eu nunca votei em um juiz de paz. Sim, porque ainda falta a legislação regulamentar o assunto. Enquanto isso não acontece, o corregedor do tribunal indica e o presidente do tribunal nomeia. O mandato é de 4 anos. As bancas colocam 5 anos, tá? Mas são 4. E competência para. Aqui é importante porque nós temos a ideia de que um juiz de paz só celebra casamento. Na verdade, ele celebra casamento, verifica de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação. Você pode notar que o processo para habilitação de casamento demora muitas das vezes semanas ou até meses para ser aprovado, não é verdade? E exercer atribuições conciliatórias. Isso não tem ocorrido mais atualmente, sem caráter jurisdicional. Grifa aí em vermelhinho, porque isso é muito importante, tá? Além de outras previstas na legislação. Pode ser atribuídas outras competências? Sim, se a legislação assim trouxer. Bom, o parágrafo 1º diz o seguinte: lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. Nós já vamos comentar essa lei. E parágrafo 2º, as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Geralmente o aluno vê no texto de prova essa palavra específicas da Justiça e acaba achando que a questão está errada, tá? O parágrafo 2º do artigo 98 é muito cobrado também em prova e geralmente os alunos erram. Mas você não vai errar, pois você acompanha o meu canal e as dicas que são passadas aqui, elas vêm de questões reais, tá? Veja o seguinte: a competência dos juizados especiais federais é regulamentada no âmbito federal pela Lei 10.259 de 2001, segundo a qual compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. Em âmbito federal, nós temos a Lei 10.259 de 2001, tá? E ela vai ter o limite de até 60 salários mínimos. Grave isso, é importante. É lógico, é claro, não só quando cobrado no direito constitucional, mas com a legislação infraconstitucional, é uma informação importante. E a Lei 9.099 de 95 trata dos juizados especiais cíveis e criminais,
tanto no âmbito da União, dos estados, do DF e também nos territórios, se um dia forem criados. Para julgamento de causas no valor de até 40 salários mínimos e outras de menor potencial ofensivo, e no âmbito criminal, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa, tá? Fique atento a essa parte final aqui, pois não são só as contravenções penais, tá? Mas os crimes também, desde que a pena máxima não seja superior a 2 anos, como eu disse, já foi de 1 ano, mas isso já foi alterado, e veja, cumulada ou não com multa, ok? Trazendo aqui um julgamento importante, veja o seguinte: as turmas recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos juizados especiais. Preste atenção, as turmas recursais dos juizados especiais são formadas por juízes de primeiro grau, tá? Isso você viu, está lá no texto. Mas nem por isso ela deixa de ser a última instância relativamente às decisões dos juizados, ok? De forma que os juízes dos juizados especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados. Compete à turma recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso. Importante para você que vai fazer uma prova mais elaborada, uma prova de ensino superior, tá? Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo. Isso aqui é muito cobrado em prova, tá? A súmula 640 do STF diz o seguinte: é cabível recurso extraordinário contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada ou por turma recursal de juizado especial civil e criminal. Veja que em caso de recurso extraordinário, nós vamos estudar lá no artigo 102 da Constituição, ele é cabível contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada ou por turma recursal de juizado especial civil e criminal. Importante súmula. Os juízes de paz, na qualidade de agentes públicos, esse julgado é muito esclarecedor, ocupam cargo cuja remuneração deve ocorrer com base em valor fixo e pré-determinado e não por participação no que é recolhido aos cofres públicos. Além disso, os juízes de paz integram o Poder Judiciário e a eles se impõe a vedação prevista no artigo 95, parágrafo único, inciso 2º da Constituição, a qual proíbe a percepção, a qualquer título ou pretexto, de custas ou participação em processo pelos membros do Judiciário. Esse artigo 95 nós já comentamos, inclusive falamos sobre esse ponto, tá? Mencionamos e destacamos. Assista a aula do artigo 95 e gabarite a sua questão de prova. Bom, o que você pode destacar aqui nesse julgado é o seguinte: os juízes de paz possuem remuneração em valor fixo e pré-determinado, tá? Não por participação. E eu vou destacar outras informações importantes. Olha, o juiz de paz atua sem funções jurisdicionais, exclusivas de magistrados de carreira, como nós vimos na leitura do texto constitucional. Inclusive eu destaquei, olha, sem caráter jurisdicional, ok? Bom, segundo o STF, compete privativamente ao STF, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de cargos e remuneração de servidores auxiliares e juízos vinculados, o que inclui os juízes de paz, sendo inconstitucional lei de iniciativa do Poder Executivo ou Legislativo que trate do assunto. Além disso, o STF considera inconstitucional o recebimento de custas pagas pelo particular para a remuneração dos juízes de paz, que devem ser financiados pelos cofres públicos. Importante jurisprudência, muito cobrada em concursos também, concursos de nível superior. Outra informação importante: somente podem ocupar a função
os maiores de 21 anos, na forma do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6º, a linha C da Constituição. Lá na aula do artigo 14, inclusive eu falo que muitas das vezes o aluno ele consegue gravar a idade para ser um vereador, a idade para ser um deputado estadual, a idade para ser um governador, a idade para ser um presidente, mas quando a banca cobra sobre a função do juiz de paz, o aluno se perde. E este vídeo vai servir para você como uma revisão. Juízes de paz podem ocupar a função se forem maiores de 21 anos, ok? Artigo 14, assista o vídeo, muito importante também. E deverão ser filiados a partido político para concorrer ao cargo. Por quê? Por força dos requisitos previstos no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º da Constituição Federal. O artigo 14 vai trazer como condição de elegibilidade a filiação em partido político, e isso inclui os juízes de paz. Lembrando, é claro, quando for editada a lei regulamentando a situação das eleições para os juízes de paz, tá? Muito bem, na próxima aula, autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário, artigo 99. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.